Esse lado competitivo do Arrascaeta faz toda a diferença, além da qualidade técnica, isso é inigualável, né? Agora, essa fala do Felipe Luiz é importante, hein? Que ele fala da parte física e não faz chororô, dizendo que o time está cansado, está morto, essas coisas todas. Mas ele até depois, ele dá uma escorregada ali, quando ele fala que vai fazer uma avaliação de quem tem condição de jogar a próxima partida, né? É claro que esse time está extenuado. É evidente, qualquer time estaria em final. Sim, mas ele não usa isso como um argumento, tipo assim, meu time está cansado. Não, ele não usou, morto. assim, ele fala, como disse o Léo, né, anteriormente, né, no primeiro destaque dele, ele falou que houve uma questão tática importante sobre a qual a gente vai falar mais aqui no programa, principalmente no primeiro tempo, mas ele não usou essa desculpa, né, ele poderia ter falado, fisicamente o time está morto, está pregado. Se tivesse prorrogação, eu até estava pensando, porque no final teve uma pressão meio desordenada ali do Cruz Azul e tal, com muita bola lançada sobre a área do Flamengo. Mas esses caras vão morrer, eu pensei. E estava todo mundo pregado, assim. Você via os jogadores, assim, o Arrascaeta. E tem uma coisa, né, Berna? Tem a questão do voo, o jet lag, a diferença de fuso horário, cansaço também pelo voo, além dos jogos e tal. Mas o bacana do Felipe Luiz é que ele não usou isso como desculpa, como argumento. Era o jogo de número 76 do Flamengo na temporada. Nessa altura, é lógico que o fator físico vai pesar bastante. Mas eu acho que ele não foi o número 1. Eu estou com o Felipe Luiz nessa. Para mim, a parte tática foi preponderante aí para o primeiro tempo do Flamengo ter sido muito abaixo. As alternativas encontradas pelo Nicolás Larcamón, técnico do Cruz Azul, foram muito interessantes. Ele conseguiu tirar do jogo os dois laterais do Flamengo, subir pressão, encaixar, forçar que o Flamengo utilizasse a bola longa, o que com o Pedro de fora é mais difícil para o Flamengo, porque não há aquela alternativa do pivô para o 9 segurar de costas para alguém vir de trás. Essa bola tem que ser no espaço e a leitura dos zagueiros do Cruz Azul no momento de defender a profundidade, o que não é algo tão comum, é um time que toma muitos gols a partir disso, foi muito boa. É um time que sobe pressão constantemente, mas às vezes o cara que tem a bola fica livre, a pressão não chega e ele consegue fazer um lançamento nas costas da última linha do Cruz Azul. Isso não aconteceu no primeiro tempo, mérito da equipe mexicana que soube duelar muito bem com o Flamengo. Alguns ajustes foram feitos para a segunda etapa, alguns ajustes de posicionamento, outros de peças, com a entrada, por exemplo, do Plata no lugar do Samuel Lino, que não fez um grande jogo hoje. Até cantou a pedra ontem, quando falou sobre o posicionamento do Piove, né, que foi o jogador que cometeu esse erro. O Piove avança e o Rotondi fica bem mais liberado para atacar. O Rotondi, para mim, fez um primeiro tempo de almanaque hoje. Uma partidaça. A gente destacou esse jogador aqui, que passou pelo Defensa e Justiça. Ele era um meio-campista, hoje joga na ala, nesse time do Cruz Azul, e foi muito bem. E aí o Varela se complicou, o Léo Ortiz também. Os dois jogadores do primeiro tempo se complicaram mais, principalmente o uruguaio, né? Então eu destaco essa jogada, ofensivamente, essa jogada do time mexicano, que não à toa faz um gol com outro ala também, né? O Sanches, né? Um jogador que sai da ala, né? Então os caras estavam chegando o tempo todo ali e uma marcação muito forte. O Sócrates falava uma coisa, o Sócrates era um craque, um pensador do futebol espetacular, sobre sintonia fina, né? Ele falava assim, chega um momento da temporada, do jogo e tal, você perde a sintonia fina, por causa de cansaço, essas coisas todas. E por isso que eu bato na tecla de cansaço hoje, porque você via as duas equipes errando passes, assim, de 2 metros, né? O Flamengo, os jogadores do Flamengo, Jorginho, Carrascal, errando passes que eles não erram normalmente. Então, eu acho que passa por isso também, apenas um achismo. Os mais jovens não sabem o que é sintonia fina, mas assim, antigamente a gente tinha um rádio com um botãozão que você tinha que ir virando o ponteiro ia encontrando a estação. As emissoras eram chamadas de estação de rádio. E aí, até você chegar, você ia calculando a sintonia fina, que chamava. Aí você conseguia grudar na rádio lá para poder ouvir, né? Sua música, seu locutor, enfim. Isso que era chamada de sintonia. Mas isso há muito tempo, Viva. Eu sei. Não é da sua idade. Não, de maneira nenhuma. Agora, vamos combinar. O Flamengo passou pelo primeiro teste, bem ou mal, na empurrância, como
o Ivan fala, o Ricardinho Martins costuma falar, né? E a gente tem números que mostram exatamente como é que foi o desempenho, não só do Flamengo, mas do Cruz Azul também. Coloca aí, Chiquinho, por favor. Números da partida, posse de bola, Flamengo 51%, finalizações 11, 5 no gol. Cruz Azul teve 11 também, mas só 3 chegaram no Rossi. Grandes chances de gol, o Flamengo teve 3, enquanto que o Cruz Azul 1 chance. Esses números são do SofaScore. Escanteios 4-4, passes muito parecidos, faltas também, há um equilíbrio de 18-17. Enfim, esses são os números da partida. E a gente tem números também, é do Arrascaeta, é isso? Põe a outra tela aqui, que mostra o destaque do jogo Arrascaeta, exatamente por onde ele circulou, chamado mapa de calor. Jogou 81 minutos, marcou 2 gols, 2 finalizações, as duas on target, como o Bernardo Ramos costuma dizer. Passes decisivos, 2 passes. Dribles certos, 2 em 2. Duelos ganhos, 7 em 8. Desarmes, quer dizer, os números do Arrascaeta são simplesmente espetaculares. Uma temporada espetacular a dele, assim, chama a atenção justamente pelo número de jogos dele na temporada, 67 jogos, é muita coisa. Então é um jogador que continua sendo decisivo e determinante. Embora, no lance do segundo gol, para mim ele tinha de ter chutado direto. Ele tenta o passe para o Bruno Henrique. Ele recebe um passe do Cebolinha. O Cebolinha entrou bem no jogo. Espetacular, né? E aí ele se vê cara a cara com o goleiro, o Dinho, né? E aí ele tenta o passe para o Bruno Henrique. Ele tenta dar assistência. E aí é rechaçado pelo zagueiro mexicano. A bola sobra para ele e ele finaliza de novo. Ali eu acho que era para chegar chutando. De repente faltou um pouco de apetite para ele naquele lance, embora no final ele tenha acertado o gol, né? Sobre os números que a gente mostrou ali, a gente mostrou a estatística final, né? Mas se a gente for dividir pelos tempos do jogo, 54% para o Cruz Azul, 46% de posse de bola no primeiro tempo. Na segunda etapa, isso se inverte. 56% de posse de bola para o Flamengo, 44% para o Cruz Azul. Nem sempre o time que tem mais posse de bola é o melhor no campo, mas acho que representa bem como o jogo teve 2 tempos distintos. No primeiro, a equipe mexicana foi melhor, no segundo, o Flamengo foi melhor. Ivan, e o Jorginho, hein? O Jorginho sempre é um jogador importantíssimo no meio-campo, né? Cara, se o Jorginho, claro, ele é brasileiro, mas ele jogou por muito tempo pela seleção italiana também. Mas se ele tem essa condição de jogar pela seleção brasileira, ele disputaria a próxima Copa do Mundo. Ele tem um passe assim, uma visão de jogo, ele clareia em muitas oportunidades. Você vê que a construção do Flamengo passa por ele o tempo inteiro e não poderia ser diferente, embora o Pulgar saiba jogar também. Mas é impressionante. E nós estamos falando de um atleta com 38 anos. E ele joga o fino da bola. Não é 38, desculpa. Não, ele tem 33 ou 34. É bem mais jovem. Eu acho que não só essa Copa do Mundo, ele teria disputado algumas pela seleção brasileira. Claro. Né? Peraí, deixa eu... Ele seria potencialmente aí o substituto para o Bruno Guimarães, eu acho. Ele foi naturalizado italiano, é isso? 33 anos. Desculpa, 33. Mas não dá para fazer que nem o Mazzola. É que o Mazzola foi brasileiro e virou italiano. Ele também. Ele é brasileiro e virou italiano, né? E então, o Mazzola jogou nas duas, jogou no Brasil. Mas primeiro no Brasil, depois na Itália, né? O Jorginho já saiu daqui direto para a Itália. E assim, você vê a movimentação do Jorginho em campo, parece que ele está em praticamente todos os lugares ali. Ele está sempre próximo de quem está ali com a bola. E, cara, a forma como ele se posiciona, a forma como ele lê o jogo, é um jogador muito acima da média. Essa é uma diferença que o Flamengo tem com relação ao Palmeiras, tá? Palmeiras contrata e paga caro em jogadores que são promissores. Ele conseguiu trazer o Vitor Roque, quem mais aí com esse status? Andreas Pereira. Andreas Pereira, para mim, já é um jogador estabelecido. Sim, exatamente. Agora, você vê, o Flamengo ele aposta no Alexandro, no Danilo, no Jorginho, em jogadores mais experientes, mais prontos. Né? E o Jorginho, sem dúvida nenhuma, é um cara que até outro dia estava jogando em alto nível na Europa. Mas aí é o terceiro melhor do mundo em 2021. Fez uma grande Euro pela Itália. Agora, isso é perfil de contratação, né? E de acordo com a política de cada clube.
Até porque se o Palmeiras entrar nessa política de contratação, ele não vai conseguir competir com o Flamengo por muito tempo. O prazo de validade dos jogadores do Palmeiras precisa ser muito maior para que eles tragam um retorno esportivo e, de repente, até um retorno financeiro lá na frente. Como o Flamengo já fatura mais e ele não precisa tanto quanto o Palmeiras dessas vendas, ele consegue investir nesse tipo de jogador, jogadores prontos. Não, e não é uma crítica que eu tô fazendo, tá? Eu só tô falando que é uma diferença, é uma estratégia diferente. O potencial de faturamento é diferente. É só pra gente salientar que envolve política de contratação e tem um objetivo final. Não é porque o Palmeiras... Não é porque o Palmeiras simplesmente não gosta de jogadores com mais de 30 anos e o Flamengo adora, acha que esse tem que ser sempre o perfil dele. São estratégias diferentes. Agora, eu acho que o Jorginho hoje não fez um grande jogo, não. Acho que os dois volantes do Flamengo não foram bem. E o Felipe Luiz fez uma alteração no final que o Felipe Luiz é o técnico, mas eu posso criticar. Eu não teria feito, que foi colocar o Saúl. Eu teria colocado o Everton Araújo. Está jogando bem, aliás, que é um jogador de mais marcação do que o espanhol. Saúl é ótimo jogador. Já teve momento melhor, inclusive, com a camisa do Flamengo. Aliás, Berna, eu ouvi a Monique Danello falando a respeito do Saúl, que é bem possível que ele passe por uma cirurgia. Ele jogou no sacrifício. Então, até agora, eu acho que ele deve estar no sacrifício, né? Pode ser. Porque ele perdeu um pouco de espaço, né? Porque naquele jogo contra o Internacional no Beira-Rio, ele meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Tem mais dois nomes que eu quero perguntar para vocês, mas antes vamos ouvir aqui alguns jogadores. Bruno Henrique fala sobre a ansiedade do jogo, o próprio Jorginho, né, sobre leitura tática da partida. Vamos ouvir os dois. Acredito que no primeiro tempo eles tiveram uma postura diferente também do segundo e nos criaram dificuldades pela pressão que eles estavam fazendo e talvez também por alguns pontos táticos que a gente não estava encontrando posições corretas para poder sair da pressão que era bem forte. Então a gente acabava saindo longa algumas vezes, não estava ganhando a segunda bola, posicionamento entre linhas às vezes errado com a pressão, o controle da bola que é uma bola completamente diferente, o campo. Então vários quesitos fizeram com que a gente tivesse um pouco mais de dificuldade no primeiro tempo. No segundo, a gente conseguiu conversar no intervalo, ajustar essas coisas táticas, acabamos conseguindo subir mais a intensidade do nosso time, o que acredito eu que mudou completamente o jogo e a gente acabou merecendo. A ansiedade está presente em todos os jogos, no Carioca, no Brasileiro, na Libertadores. Claro que no Mundial é diferente, mas a gente conseguiu focar somente no jogo, onde sabíamos da importância de vencer e de passar para o próximo adversário. E a gente sabe que não tem jogo fácil no Mundial. Muito bem. Olha só, o Jorginho, daqui a 10 dias, no dia 20 de dezembro, completa 34 anos. Ô, Berna, queria perguntar sobre 3 jogadores para você e depois o Léo já vai emendar fazendo uma análise mais detalhada da partida. Pulgar. Hoje não foi bem. Hoje teve problemas. Carrascal. Tampouco foi bem. E o Bruno Henrique, que falou agora há pouco? O Bruno Henrique se movimentou bastante à frente, principalmente no segundo tempo, quando a estratégia do Flamengo muda, ele foi importante. Sobre o Carrascal, rapidamente, o Felipe Luiz começa com ele pelo lado direito. Depois, quando ele coloca o Plato, o Carrascal vai lá para o lado esquerdo, onde jogava o Samuel Lino, né? Então, o Felipe Luiz, ele sempre vai preferir ter um ponta que ataque mais o espaço e, de repente, um meio-campista por outro lado. O Gerson fazia esse papel pelo lado direito, quando o Gerson ainda jogava no Flamengo. Hoje o Carrascal foi esse cara pelo lado direito. Depois, no intervalo, ele troca, coloca o Carrascal lá para o lado esquerdo, mas ele não jogou bem, não. Aliás, a assistência para o gol do Sanches era o Carrascal, né? Quem dá o chute ali é o Carrascal. Agora, a defesa do Flamengo precisa se ligar um pouco, né, Ivan? Porque tomar o gol do jeito que tomou, tudo bem, foi pressão, mas uma lambança generalizada ali, né? Na verdade, existe o erro individual do Carrascal e aí sim sai... O jogador do Cruz Azul foi muito feliz também na finalização, né? Para pegar ali, o cara foi bem. Agora, nós estamos falando de uma defesa muito consistente. O Flamengo tem uma ótima defesa. A gente olha para o Flamengo sempre como uma equipe ofensiva, mas os números já foram colocados aqui no programa.
O Flamengo tem uma defesa que toma pouquíssimos gols. Foi a melhor defesa da Libertadores. No Campeonato Brasileiro terminou como a melhor defesa também. Sim, apesar dos 3 gols contra o Mirassol. Exatamente. Então, assim, nós estamos falando de um time extremamente equilibrado.